Graça e paz a todos. Vamos meditar na palavra de Deus lá no livro de Jonas. Aprender com Jonas, quem desobedece, desce. No capítulo 1 que nós vamos ler, do verso 1 ao 6. Acompanha comigo aí, do verso 1 ao 6. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua angústia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas fugiu para a presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um aos seus deuses, lançaram a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. No verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Amém? Vamos orar então? Deus eterno, Deus amado, mais uma vez vamos meditar na tua palavra que é rica em ensinamentos. Possamos, ó Pai, cada um que ouvir está com o coração aberto, Deus, com a mente atenta para ouvir, guardar e colocar em prática, e eu seja instrumento nas mãos do Senhor para falar aquilo que tu queres. É a minha oração, Pai. Eu a faço em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido amigo, meu querido irmão, ouvinte da palavra de Deus, esse acontecimento de Jonas aconteceu por volta do ano 750 a 613 antes de Cristo, né? Durante o período do rei Jeroboão II. Você encontra essa história lá em 2 Reis 14:25, quando Jonas havia profetizado que Israel expandiria o seu território durante o seu reinado, o reinado de Jeroboão II. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprende aqui, nesse contexto, que Jonas desobedece à ordem, o chamado de Deus, que Deus tinha para ele. E quem desobedece, desce. E aqui a gente vai ver alguns detalhes que, se nós não nos apercebermos, nós não tivermos cuidado, nós também vamos declinar na vida espiritual, meu querido, minha querida. O texto diz que Deus chama Jonas para ir para a cidade de Nínive, onde a cidade estava perdida, precisava de arrependimento. No primeiro momento, Jonas foge, mas não adianta fugir da presença de Deus, é impossível escapar, se esconder da presença de Deus. O Salmo 119 vai lembrar isso para mim e para você, que não tem como escapar da presença de Deus, como Jonas tentou no primeiro momento, mas depois ele acabou cumprindo o chamado do Senhor, vai para Nínive, e Nínive se converte e se arrepende através da sua palavra. Mas a gente aprende aqui, alguns detalhes do declínio espiritual da vida de Jonas, e que se eu e você não tomarmos cuidado, meu amigo, principalmente você, meu irmão, criança, jovem, você pode também estar declinando espiritualmente falando. Muitas pessoas na Bíblia, ou algumas delas, declinaram espiritualmente na sua vida espiritual. Quando diz aqui que ele tomou o navio para Jope, meu querido, mostrando, lembra de Jope, quando aparece a história de Pedro lá em Atos 10, que ele vai até a casa do centurião Cornélio? É esta cidade que Jonas tinha tomado um navio e fugiu da presença do Senhor, tendo descido para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis. Ele foi até o porto de Jope e achou um navio que ia para Tarsis. Tarsis, Nínive, ficava situado ao leste do rio Tigre. O rio Tigre é hoje, atualmente, no Iraque, naquela região do Iraque ali que ficava o contexto dessa história. Mas nós temos que tomar cuidado, como eu estava dizendo, que muitas pessoas na Bíblia, ou algumas delas eu quero citar, que te desceram espiritualmente. Adão e Eva.
através da desobediência. E quem está acompanhando esta novela Gênesis pôde ver isso, já leu na Bíblia. Desobedeceram, qual foi a consequência? Foram expulsos do Éden. Foram expulsos do Éden. A esposa de Ló, por exemplo, que também desobedeceu a ordem para que eles saíssem, que a cidade de Sodoma e Gomorra seria destruída, saísse e não olhasse para trás. O que a esposa de Ló fez? Resolveu olhar para trás. Qual foi o resultado da desobediência? Virou uma estátua de sal. Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5, também desobedeceram a Deus. Venderam o terreno que eles tinham, retiveram parte do dinheiro e parte entregaram aos pés dos apóstolos. E ainda combinaram entre si. Ananias chega primeiro, mente, dizendo, está aqui o dinheiro da venda do terreno. Ele morre e em seguida vem Safira, sua esposa, e também conta a mesma mentira. E aí acabam morrendo. Desobediência, né? Venderam, poderia ter ficado com o dinheiro, se levasse tudo aos pés dos apóstolos, como muitos faziam naquela época, no contexto de Atos, meu irmão, minhas irmãs. Os apóstolos também, os 12, logo após a morte e ressurreição de Cristo, os apóstolos ficaram meio que perdidos. Vamos voltar a pescar. Vamos voltar a pescar. Pedro e os apóstolos foram convidados no começo do ministério a serem pescadores de homens. Mas com a morte de Jesus, voltaram a ser a sua profissão anterior. Mas, meu querido, tiveram uma experiência desastrosa. Lá em Lucas, a gente vai ver essa história. Melhor, no Evangelho de João, lá no capítulo 21, a gente vai ver essa história desastrosa. Por quê? Eles desobedeceram. E aí passaram a noite toda e não pegaram um só peixe. E aí Jesus chega pela manhã, tem despego alguma coisa? Não apanhamos nada. E aí Jesus orienta, lança a rede ao lado direito do barco. E pegaram 153 grandes peixes, diz a palavra de Deus. Mas no primeiro momento eles desobedeceram. E quem desobedece, desce. Salmo 47, verso 2, vai falar que um abismo chama o outro abismo ao fragor das suas catatubas. Um abismo chama outro abismo, um problema chama outro problema, meu querido. Se a gente é desobediente à palavra de Deus. Então, primeira coisa, ele desobedeceu e desceu para Jope. A segunda coisa, ele desce para o navio. É o verso de número 23. Parecia que estava tudo bem na vida de Jonas. Parecia que as circunstâncias estavam a seu favor. Mas somente parecia, porque comprei a passagem, agora vou entrar dentro do navio, vou de boa para a cidade de Tarse. Mas ele chega até a dormir sossegado, achando que estava tudo normal, quando Deus manda uma tempestade no verso de número 5 que acabamos de ler. E isto ocorre muitas vezes na nossa vida, se nós não tomarmos cuidado. Nós muitas vezes estamos fora da vontade de Deus. Estamos, quem sabe, na igreja, somos membro, mas não estamos dentro da vontade de Deus. Tome cuidado, meu querido, que o fato de tudo aparentemente parecer estar dando certo, não significa que Deus está feliz com você ou que tudo vai terminar bem. Está tudo dando certo na minha vida, pastor. Se eu, que não busco tanto a Deus, está dando tudo certo, imagina se eu buscasse. Alguns podem dizer assim. Então, muito cuidado, meu querido, minha querida. É como se um abismo chamasse o outro, que eu acabei de dizer aqui. E quem desobedece acaba descendo. Lembra da parábola do filho pródigo? Que pega parte da sua herança e vai gastar com os amigos. E nessa de gastar com os amigos, lá em Lucas capítulo 15, ele gasta tudo ao ponto de não ter nenhum recurso, de passar fome e ter que comer no meio dos porcos, tratar dos porcos e comer dos porcos. E os porcos naquela época, meu amado, a cultura eles eram considerados imundos e nenhum judeu aceitaria esse trabalho voluntariamente. Ele foi obrigado a exercer esta função de tratar dos porcos e ainda se alimentar dos porcos. Por quê? Isso revela que ele desceu a uma condição extremamente ruim. Mais baixa do que isso, impossível. Essa história está lá em Lucas capítulo 15. Porque quem desobedece, desce. E será que nós não estamos na mesma situação? Descendo para o navio, tomando o navio para Tarsis, querendo fugir da presença do Senhor, das ordens de Deus, desobedecendo?
certamente vai experimentar tempestades terríveis. Deus manda a gente amar a Ele sobre todas as coisas, mas muitas vezes a gente inverte. Muitas vezes nós invertemos as coisas. Queremos amar a nós sobre todas as coisas e depois amar a Deus. Eu sobre todas as coisas. E o próximo? Né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, diz a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós colocamos o eu em primeiro lugar nas nossas vidas, desobedecemos, colocamos o dinheiro, colocamos, quem sabe, né, a família em primeiro lugar. Não devemos, né, devemos sim tirar um tempo para a família, né, um tempo para estar em família, um momento de lazer, sim, de passeio, mas não deixar que esse tempo em família atrapalhe a sua busca a Deus, a sua prioridade de estar na casa de Deus buscando a Ele, meu querido. Porque quem desobedece, desce. É um dia aqui, um domingo ali, quando vê, vai descendo espiritualmente, vai declinando e aí não tem mais forças para reagir, não tem mais forças para, né, vencer, meu querido. Então Jonas desceu para o navio e depois desceu para o porão do navio. E aí foi piorando a situação, foi onde ele dormiu um sono profundo. Salomão, escrevendo lá em Provérbios 20, verso 13, diz: não ames o sono. Então cuidado com o sono, meu irmão. E muitas vezes nós estamos, eu e você, apáticos. Enquanto o mundo está aí morrendo sem Cristo, pessoas estão indo para o inferno sem Cristo, muitas vezes nós estamos espiritualmente apáticos. Não estamos nem aí preocupados com aquele meu amigo que vai para o inferno, aquele meu parente que não conhece Jesus. Às vezes estamos apáticos, né? Descemos para o porão do navio e estamos dormindo tranquilamente, achando que está tudo bem. Na minha família está tudo bem, né? Lá em casa, graças a Deus, ninguém pegou esse vírus, ou não estão enfrentando nenhuma necessidade, financeiramente está bem, pastor, né? Materialmente, enfim. Você acaba só descendo, você vai se distanciando da presença de Deus. Cuidado com isso, meu querido, né? Jonas desceu e dormiu. Quem sabe você já ouviu várias histórias de pessoas que, às vezes, embriagado, acaba deitando com a cabeça na linha do trem e dorme, porque estão embriagados. E, graças a Deus, algumas morrem, outras não perdem a vida, mas temos que tomar esse cuidado. Essa foi a experiência ruim que teve lá em Daniel capítulo 5 do rei Belsazar. Ele desobedeceu a Deus, diz o texto, cometeu sacrilégios, adorou a deuses usando os utensílios sagrados do templo. Ainda adorou a outro Deus que não é o Deus vivo e verdadeiro, usando os utensílios sagrados do templo, meu querido. E como consequência ele pagou um alto preço por isso. A Bíblia diz que Deus escreveu na parede e Daniel teve que interpretar essa escritura a fim de que o seu, né, Deus escreveu na parede do seu palácio que o seu fim chegaria. E aí ele desceu por causa disso. O fim dele estava chegando por causa da desobediência a Deus. E desobedecendo, nós corremos o risco de ir para o porão do navio e estarmos dormindo tranquilamente. O sono da desobediência, o sono da indiferença. Aquela igreja lá do livro de João, né, das 7 igrejas da Ásia, que não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O sono da indiferença, da irresponsabilidade ou do conformismo, acaba se conformando. Tá bom do jeito que tá, né? E acabamos nos conformando. O sono da omissão, meu querido. E quantos de nós estamos dormindo o sono da desobediência e aparentemente está bem? Algum pecado oculto, algum pecado encoberto que você ainda não confessou a Deus, que só você e Deus sabe, e que você guarda lá dentro do seu coração, isso te prejudica. Você está desobedecendo a Deus. Desobedecendo, você vai descendo. Quando a gente deixa de cumprir, meu amigo, meus irmãos, os 10 mandamentos, ou nos esforçar para cumprir aqueles 10, não que a gente consiga cumprir na íntegra todos eles, mas precisa haver um esforço. Descumprindo os mandamentos, a gente está desobedecendo a Deus. E a tendência é o quê? Ir descendo espiritualmente.
Se você continuar acompanhando o texto, no capítulo 10, o comandante do navio vai questionar a ele: por que tu fizeste isso? Por que tu fizeste isso? Por que você está fugindo da presença de Deus? Uma boa pergunta ali que aquele comandante faz para Jonas. E o mundo olha para nós e pergunta: por que nós não obedecemos a Deus como devemos, ao mesmo tempo que chamamos Ele de Senhor? Que a palavra de Deus lembra lá em Lucas 6,46, que vós me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo. A gente chama de Senhor, mas não obedece, né? Foi o questionamento que o capitão do navio fez: por que fizestes tu isto? Diz o verso de número 10. O mundo está olhando para nós. Temos procurado obedecer, nos esforçar para obedecer, já que chamamos Ele Senhor, Senhor, e clamamos a Ele na hora do aperto, meu querido. Porque quem desobedece continua descendo mais e mais. E não só isso, não só no fundo do porão, mas devido a essa tempestade, eles começam a questionar o que estava causando isso, quem seria o culpado, lançando sorte, descobriram que era Jonas e jogam Jonas dentro do mar. E um grande peixe abocanha Jonas e ele fica ali 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Para mostrar, meu querido, olha só como é que a Bíblia é sensacional. O Velho Testamento mostrando o que ia se cumprir no Novo Testamento. Esses 3 dias e 3 noites de Jonas no ventre do peixe já estava simbolizando, representando que Jesus Cristo iria morrer e ficar 3 dias e 3 noites para depois ressuscitar. Oh, que maravilha que é a palavra de Deus! E está mostrando realmente isso. E as primeiras decisões de Jonas aqui, meu irmão, foram espontâneas, voluntárias. Eu vou fugir, eu vou comprar o bilhete de passagem do navio, vou entrar dentro do navio, vou para o porão descansar enquanto a viagem está acontecendo, eu vou dormir, depois eu desembarco em Tarsis e está tudo beleza. Essa era a visão de Jonas. Agora, isso traz consequência. Por causa de uma decisão errada dele de não obedecer a Deus, ele foi descendo até parar dentro de um grande peixe. Não sei se a sua vida está assim, meu amado. Se você está descendo, tem desobedecido a Deus, tem ido para Jope, ido para dentro do navio, está no porão, quem sabe você já está no fundo do mar, dentro de um grande peixe. Mas está na hora de você dar meia volta, meu irmão. Dê meia volta e volte para Nínive. Saia desse navio que vai para Tarsis e volte para Nínive, meu querido, minha querida. Ele desceu, sim, para o fundo do mar, diz o verso de número 13. De número 15, ó. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou a sua fúria. E aí cessou a fúria daquele mar. Depois que jogaram ele dentro do mar, meu amado. E aí sim, ele pôde ser despertado por Deus, e ele faz uma oração maravilhosa no capítulo 2, no verso de número 6, vai dizer assim: desci até os fundamentos dos montes. Ele desceu ao ponto mais baixo por causa da sua obediência. Mas o que a gente aprende de tudo isso para estar concluindo? Quem desobedece, desce, mas se você obedecer, meu querido, passar a obedecer, ser fiel aos seus ensinamentos, a sua palavra, você vai subir também. Sobe, a oração sua sobe, como subiu a oração de Jonas no capítulo 2, no verso 7. Você vai subir para a praia e ser libertado, como Jonas foi jogado para a beira da praia e foi libertado, capítulo 2, verso 10. E ainda mais tarde ele subiu para Nínive e a sua mensagem transformou aquela cidade, meu querido. Jonas não negou que ele estava errado. Sim, ele reconheceu sua culpa, reconheceu o seu erro e deu um grande testemunho. E Deus teve misericórdia dele, ouviu a sua oração e ele foi abençoado. A partir do momento que ele reconheceu que ele estava descendo e precisava agora subir, precisava voltar para a presença de Deus. Se você já desceu, meu querido, certamente você está sendo provado. Então, quem é você? Qual é o seu Deus? Volte-se para a presença de Deus. Pare de descer, acorde espiritualmente desse sono. Paulo vai lembrar lá em Efésios, se não me falha a memória: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Você está dormindo, o sono espiritual, desperta, acorda, meu querido. Que Deus vai te abençoar mais ainda. Pare
de descer como Jonas. Pare de ser desobediente aos ensinamentos de Deus, às ordens de Deus, ao chamado que Deus tem para a sua vida. Muitas pessoas estão caminhando para o inferno sem Cristo porque você está desobedecendo a Ele de não falar do amor de Deus. Você está dormindo o sono da negligência. Tenha cuidado, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que Ele nos ajude, a olhar para a vida de Jonas e procurar fazer diferente. Sozinho eu não vou conseguir. É com a ajuda de Deus, é buscando a Deus enquanto eu posso achar, invocando a Ele enquanto Ele está perto de mim. Faça isso, você vai experimentar muito mais e desfrutar muito mais de Deus na sua vida. Amém, meu querido? Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você e pela sua família. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento eu coloco cada lar que está ouvindo esta palavra nas tuas mãos, Pai. Se temos, ó Pai, seguido a atitude de Jonas, desobedecido a Deus, ajuda-nos, Pai, que possamos reconhecer que somos falhos, pecadores, quem somos nós, reconhecer quem é o nosso Deus, ó Pai, que chamamos de Senhor, ó Deus, que possamos fazer aquilo que Ele nos manda, que possamos priorizar Ele em primeiro lugar, e muitas vezes nós priorizamos o eu, nós em primeiro lugar, e Deus fica em segundo lugar, Pai. Isso não é bom para a nossa vida espiritual, principalmente, ó Deus. Por isso, derrama uma bênção especial sobre cada um que está ouvindo, ó Pai. Desperta, incomoda, tira do sono espiritual, tira do comodismo, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. É a oração que eu faço a Ti, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre você, em nome de Jesus. Amém?